Vamos lá. Muito bem, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais este quadro, um quadro novo aqui neste canal, chamado Sempre um Trecho. Por que sempre um trecho? Porque eu vou pegar trechos de crônicas que eu escrevo, de cartas que eu escrevo, de textos que eu escrevo, e vou trazer aqui, vou esmiuçá-los, e disso tirarei reflexões preciosíssimas. Então, basicamente é isso, tá? E aí também eu aproveito e consigo trazer os dois Guilhermes, o Guilherme escritor e o Guilherme terapeuta. Por quê? Porque como eu vou pegar trechos que eu escrevo, né? Tá aí o Guilherme escritor, e desses trechos que eu escrevo, vou trazer reflexões terapêuticas. Tá aí o Guilherme terapeuta, pô. Então eu juntei as duas coisas, né? E aí também, por que eu decidi fazer esse quadro aqui no YouTube? Para não deixar o meu YouTube às moscas, fedendo, sem vídeo nenhum, sem nada. Porque antes eu tinha meu podcast, eu tenho meu podcast ainda, aliás, se você quiser escutá-lo, né, clica aqui embaixo, tem um link aqui do meu podcast, porque agora ele se tornou privado. Por que é privado? Porque eu vou parar de dar pérolas aos porcos. Conteúdo profundo e bom não se entrega de graça, tá bom? Então eu passei a minha vida inteira tratando meus conteúdos, que eu posso, né, de uma maneira análoga, tratá-los como se eles fossem prostitutas de luxo. E perdoe-me pela analogia, mas vocês vão entender. Então eu passei a minha vida inteira tratando-os como prostitutas de luxo. E colocava essas prostitutas de luxo numa esquina para fazer programa a 10 pila. 10 pila. Sacanagem, né? Eu pensei, porra, não, mas elas são de luxo, pô. Elas são de luxo. As cartas, as crônicas, meu podcast, pô, isso aí são coisas boas. Eu não vou entregar assim de mão beijada para todo mundo. Chega. Quem quer realmente se aprofundar na coisa, realmente se encantar com a coisa, vai ter que pelo menos ter um esforço, né, de se inscrever e receber esse conteúdo de maneira privada por e-mail. Eu achei maravilhosa essa ideia. Então eu criei isso. Então se você gostaria, né, de receber aí minhas cartas, minhas crônicas, os episódios do meu podcast, fica à vontade aí para se inscrever. Beleza? Só que eu não posso deixar também o meu YouTube às moscas. Então é por isso que eu criei sempre um trecho. Esse é um motivo. O outro motivo, qual que era o outro motivo? Ai, não lembro mais o outro motivo, mas dane-se. O que importa é que eu estou com esse novo quadro e eu quero, já que é um quadro específico para o YouTube, eu quero que você curta o vídeo aí, compartilhe, como é que o pessoal fala, se inscreva no canal, toca o sininho. Eu não sou muito de fazer isso, mas como isso aqui é pro YouTube, isso me ajuda a espalhar a palavra e eu fico muito feliz, tá bom? Então tá bom. Então para o primeiro episódio, eu trouxe um trecho de Nelson Rodrigues. Não é um trecho meu, mas é um trecho que eu esmiucei bastante na última carta, né? Eu gostaria de trazer esse trecho hoje. E claro que antes de falar do trecho, eu preciso contextualizar a coisa aqui para vocês, tá? Então hoje o assunto é o quê? O assunto desse sempre um trecho. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, tem uma obra acontecendo bem do lado, bem na hora que eu vou gravar. Além de eu ter as vizinhos cornos aqui que colocam músicas altíssimas em plena segunda-feira, agora tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa. Mas beleza, vamos. Tirando isso, tá tudo bem. De resto, vai tudo bem. Então, qual que é o contexto do episódio de hoje? Um homem, ele deve evitar discutir de maneira afetada com sua mulher, tá? Por quê, Guilherme? Por quê? Porque toda vez que você, meu caro homem, se afeta, você se rebaixa a uma pessoa instável e você não espera instabilidade de homem. Você compreende isso? Vamos lá. Eu sei que esse assunto é um pouco mais complexo, mas vamos lá. Você e sua mulher estão ali, estão bem, estão tranquilos, estão ali vivendo a vida de vocês, tem sexo semanalmente, tem elogios, tem carinho, você se sente o pica,
né? Você tá bem, você, nossa, minha mulher me ama, eu amo a minha mulher e tal. Aí chega um dia que a sua mulher tá diferente. E ela chega até você e ela joga um monte de coisa. Ela joga um monte de coisa na sua cara, que você não é um bom marido, que você não faz as coisas, que ela tá brava com você, que ela tá se sentindo triste no relacionamento, e você pensa, pô, mas como assim? Mas até ontem tava lindo. Até ontem eu me senti o pica. E do nada essa mulher vem. E é justamente neste momento que muitos homens não sabem como agir. Eles perdem a linha. Quer dizer, eles agarram a isca. É como se a mulher jogasse uma isca pro cara, uma isca, e ele mordesse a isca e ela puxasse. E quando ela puxa, aí esse cara tá fudido, porque aí ele se rebaixa ao nível dela. Que nível é esse? É esse nível de discussões afetivas e muito falatório. Toda vez que um homem se deixa levar por isso, mesmo que ele ganhe, ele perde. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você, homem, por exemplo, ganhe no argumento desta mulher, no argumento lógico, você perde. Por quê? Porque a mulher está cagando para a tua lógica. Ela caga para a tua lógica. Ainda mais se for uma lógica falada de maneira afetada. Ela caga para você, para a tua lógica. Então você vai perder igual, mesmo que você esteja certo. E aí, de onde é que eu tirei essas reflexões também que eu resolvi trazer hoje? Eu estava em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, no domingo passado, e aí eu recebi no meu direct um cara falando assim: sempre que cobro da minha namorada para que exclua o ex, ela se enfurece e diz que não tem nada a ver segui-lo. Disse que suas amigas também seguem os ex. Termina sempre em discussões e com ela me chamando de machista, pois diz que quero controlá-la. Olha só, esse caso aqui, por exemplo. Este homem, o argumento dele está certo. Namorada, a minha namorada ou a minha esposa não deve seguir ex. Assim, é questão de bom senso mesmo. Então, logicamente, ele está certo. Mas ela não acatou a lógica dele. E eu acredito que este homem deve ter falado isso de maneira afetada. De maneira afetada. E quando ele fala de maneira afetada, a mulher vai perdendo cada vez mais o respeito e a admiração por ele. Ah, Guilherme, mas às vezes é a mulher que joga a isca. Sim, é a mulher que joga a isca. Entenda o seguinte, ó. Porque às vezes o nosso mundo de hoje, ele meio que colocou mulheres e homens como seres iguais. Só que não são, óbvio que não são. Então, quando tu olha para uma mulher, tu vê que a mulher, por natureza, ela é um ser mais fraco, fisicamente falando, o que a torna um ser mais instável, com mais medo e insegurança. Ponto. Quando tu olha para um homem, ao contrário, quando tu coloca os dois, tu vê um contraste gigantesco já ali. Um homem é mais forte, um homem se espera mais que ele não quebre, que ele proteja. Por quê? Porque ele é mais forte, fisicamente falando. E mentalmente também ele tende a ser mais como é que eu posso dizer? Mais assertivo. Por quê? Porque o homem tem algo que falta em muitas mulheres. Ele tem um termômetro para tretas. Um homem, ele tende a hierarquizar melhor os problemas que são levados até ele. Enquanto a mulher, ela tende a se desesperar mais, porque parece que para a mulher tudo é importante, tudo é uma novela, tudo é tudo. O homem, ele pega esse caldo, né, esse joio, esse trigo, e ele separa o joio do trigo. O homem tende a fazer isso com mais maestria que a mulher. Então, dentro de um relacionamento, o homem é essa autoridade, ele deveria ser essa autoridade. Ele deveria ser essa autoridade que mede as coisas, que tem um senso das proporções mais aguçado. Vocês compreendem isso? Então a mulher chega com um monte de coisa, fazendo tempestade em um copo d'água e tal. O homem, ele vai separar as coisas.
Não, isso aqui é aqui, isso aqui é lá, isso aqui é aqui, isso aqui é lá. Só que ele só consegue fazer isso, ele só consegue, digamos, ativar esse poder dele, esse senso das proporções, quando ele não se afeta com as coisas que a mulher joga. Porque se ele se afeta, aí a coisa começa a quebrar. Porque ele quebra. E quando ele quebra, a mulher quebra ainda mais, vocês entendem? Então, por exemplo, o que é o cara quebrar? O que é o cara se afetar, né? Quando eu falo, o cara fica afetado. É o cara que fica naquele falatório, que grita. Aquela coisa sentimental. É o cara que quebra coisas. O cara tá indignado, né? Tá puto com as coisas. O cara sai de si, quebra alguma coisa, quebra o celular, quebra um prato, um copo, sei lá. Ou o cara que bate na mulher. Ou seja, o cara ele perde o domínio. Quando a mulher olha para um homem, ela quer um cara que domine as coisas. E se o cara não consegue nem se dominar, a admiração dela por ele vai cada vez diminuindo mais. E aqui, agora sim, eu trago o nosso querido trecho do Nelson Rodrigues. E ele fala o seguinte, olha, prestem atenção. Qualquer bate-boca é fatal. Viva a doutrinar os meus amigos casados. Brigue, mas não fale. Bata, mas calado. E não diga nunca à sua mulher. Não chateia, não amola. E, de fato, é num bate-boca que nasce na mulher a vontade de trair. Na seguinte discussão, o adultério toma a forma de uma utopia reparadora. As famílias dizem, isso passa, isso passa. Não. Os bate-bocas não passam e, repito, os bate-bocas ficam enterrados na carne e na alma como sapos de macumba. E aqui é muito... Todos os homens que já... Todo homem que já discutiu feio com sua mulher, que se afetou e quis ferir ela com palavras, sabe que a mulher guarda essas coisas de uma maneira muito profunda, assim. Aquilo fere muito ela. E na minha visão hoje, assim, olhando pra coisa de fora, eu acho que se trata justamente disso. Quer dizer, ela procurava o que em você? Domínio, estabilidade, segurança. Aí, de repente, ela tem um homem na frente dela que está completamente afetado, que está agindo como uma mulher desestabilizada, que está agindo como ela, inclusive. E ela não queria isso. Ela queria que você aguentasse o tranco. Ah, Guilherme, mas é uma puta sacanagem, Guilherme. Porque ela que jogou a coisa, ela que jogou a isca, ela que fomentou tudo isso, agora eu ainda vou ser culpado se eu me afetar? Parece injusto, pô. É, realmente. Mas a vida não é muito justa mesmo. Eu não posso ficar olhando a vida assim. Porque se eu olhar a vida assim, eu vou me tornar ressentido. O fato é, a mulher, ela tende a se afetar muito mais com as coisas do dia a dia. E aí vem o homem, que deveria ter um domínio e uma autoria natural e dominar a situação. Só que ele não domina a situação, né, batendo boca, como o Nelson falou aqui. O bater boca na relação é fatal. Por isso que até quando eu atendo casais no consultório, eu até digo ali, né, pô, diálogo ele serve para pouquíssimos casais. O casal tem que ser muito maduro para o diálogo funcionar. Ações funcionam. Ações funcionam melhor que diálogo. Distância funciona melhor que diálogo às vezes. Então, por exemplo, a mulher está muito afetada, tá jogando um monte de coisa. Se tu conseguir manter o silêncio ou ser monossilábico, é melhor. É melhor. Ou se afastar, ou ir fazer outra coisa. Quando você consegue agir de uma maneira a não se afetar com a situação, a mulher começa a admirar você. Ela tende a admirar mais você. Porque quase, não sei se vocês já perceberam isso, parece que a mulher, cara, sem querer, está nos testando sempre. Nos testando, digamos, a nossa, entre aspas, masculinidade. Eu quero ver se esse cara tem domínio, eu quero ver se esse cara aguenta o tranco. Então ela vem com um monte de tempestade e tu vai alinhando as coisas. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. E aqui, eu gostaria de para terminar, né,
o vídeo, eu gostaria de dizer algo que os homens precisam buscar, que é uma autoridade genuína na vida e nos relacionamentos. O que é uma autoridade genuína? Primeiro, o que é uma autoridade não genuína? É aquele cara, por exemplo, que tem que obrigar a mulher a respeitar ele. Ah, me respeita, porque eu sou o teu marido. Sabe aquela coisa afetada. O cara bravo, raivoso. Ou o cara que tem que obrigar todo mundo a respeitar ele. Se você tem que fazer isso com as pessoas à tua volta, você não tem autoridade. Você vai se tornar um tirano, no melhor dos casos. Tá? A autoridade genuína é o contrário disso. Por quê? Porque a autoridade genuína é algo que as pessoas veem em você. E, naturalmente, elas tendem a te respeitar. Porque elas veem você como essa autoridade. Só que aí que tá. Autoridade vem do quê? Vem de autoria. Autoria vem de autor. E autor é quem cria coisas, é quem faz coisas, é quem age no mundo, é quem faz boas obras no mundo. Né? Amor é obra. A fé sem obras é morta, não é? Então, um autor é quem cria coisas. É quem toma ações melhores do que piores. Isso é uma pessoa madura. Então, quanto mais um homem consegue ser esse autor genuíno da vida dele, um autor no relacionamento, um autor no trabalho dele, mais ele vai ter essa autoridade genuína e mais as pessoas vão respeitá-lo. A esposa, os filhos. Né? Pô, filho acontece muito isso, né? Que nem, pô, tu é criança, tu olha o teu pai, por exemplo. Tu admira o teu pai por quê? Porque ele é autor. Ele cuida de você, ele ensina você. Você olha ele trabalhando, você se admira com ele. Então quando ele fala A, você respeita. Porque você admira aquele cara. A mulher, às vezes... Eu sei que pode pegar meio mal isso que eu vou falar, mas a mulher, às vezes, parece uma criança também. Ela se comporta, às vezes, como uma criança birrenta. E criança birrenta, ela precisa ter um pai autor. Um pai que ela admira, apesar da birra. Porque ele vai falar alguma coisa e ela vai acatar. Nunca de maneira afetada. Você nunca se rebaixa ao nível da criança. Tipo assim, ó, que nem às vezes você vê assim, né, a gente vê nos lugares assim, a criança que faz alguma merda. Sei lá, ela tá no mercado e ela quebra lá aquele pote de pepino no chão. Pum. Aí tu vê às vezes o pai irritado. Tipo, tu vê que o pai, ele se desestabiliza completamente. Ele se afeta completamente. Começa a gritar com o filho, uma criança no mercado. Ou seja, quando ele faz isso, o que acontece? Ele se rebaixa ao nível do filho. Ele fica igual. E não pode ser igual. É uma criança. Eu não posso tratar ela como uma igual. Ela não é. Ela não é. Ela não tem noção do que ela está fazendo. E se você se rebaixa a esse nível, tudo bem, a criança pode até te respeitar naquele momento, mas é por medo. É um medo. É um medo do pai tirano. Não é um respeito por admiração a você. Por isso que essa questão de autoria, de autoridade, é algo que todo homem precisa buscar. É essa força criadora que eu falo tanto nas minhas cartas, nas minhas crônicas, nos episódios do podcast. Tá? O homem precisa buscar isso. Do contrário, ele vai ou se tornar um castrado dentro de relacionamentos, dentro de empresas, dentro do meio social, ou ele vai se tornar um tirano, que é ainda pior. Que é ainda pior. Beleza, meus queridos? Então, basicamente é isso. E eu entendo também, tá? Que, como muitos jovens me acompanham, e aqui entra uma outra coisa que a gente pode, inclusive, refletir em outro dia. Quando você está começando a tua vida, você tende a não ser autor de nada, porque você está começando, você está entendendo como o jogo funciona. Então você não consegue ter essa autoridade, é óbvio, porque você não construiu nada, você não criou nada relevante para o mundo. Né? E isso é muito importante para o homem, tá? Para o homem não basta apenas ele existir, ele precisa fazer algo com a existência dele. E esse algo é justamente se tornar autor, é criar coisas relevantes, tá? Então quando tu é jovem, tu não criou coisas relevantes ainda. E aí você entra num namoro. E a tua mulher, a tua namoradinha, às vezes ela quer que você seja um cara pica no dia seguinte. Só que você não é.
E aí começa todos esses conflitos internos, essas inseguranças. Só que aí que tá o ponto também, cara, assim, se o namoro tiver ruim pra caramba, termina essa bosta, é namoro. Faz parte do processo de amadurecer também. Você começar um namoro, aí você fica inseguro, aí você sente toda aquela descarga de insegurança, aqueles conflitos, aquelas afetações, aí você se descobre. Que nem eu fui casar, eu fui conhecer a minha esposa, já tinha 26 anos, 26 para 27 anos, já tinha passado por 2 namoros sérios antes. Só que é isso que eu falei. Então, namoros juvenis são muito complicados. O que você pode fazer com a sua namorada, assim, é tentar ser o menos afetivo possível. Ou seja, falar firme e sincero desde o começo. Mas eu sei que é muito difícil, ainda mais quando você é um jovem, que não tem muitos meios de ação para lidar com as situações. Beleza, meus caros? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste novo quadro aqui, que é só um resuminho do que eu falo nas cartas, nas crônicas e no podcast. Inclusive, mais uma vez, peço que se você gostaria de me acompanhar de uma maneira mais profunda, se inscreva aí, tá bom? Os links estão aqui embaixo. Beleza? Então é isso. Até mais e sobrevivam.